Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre rotas dinâmicas com o React Router. O que seriam rotas dinâmicas? Rotas dinâmicas é quando eu tenho minha rota e um pedaço da minha rota ele é uma variável, aquele valor ali pode mudar. Então vamos ver na prática como é que faz e um exemplo disso. Então eu vou continuar o mesmo código da aula passada, para poder facilitar a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma página nova do folder aqui chamada Profile, que seria o perfil, como se fosse mostrar um perfil de um usuário logado no meu sistema. Então, eu vou criar aqui o index.js, profile, e aqui dentro um H1 escrito profile. Então, eu tenho aí meu profile, só que o profile é o perfil, eu quero saber de quem é que eu vou exibir o perfil. Eu quero passar para essa rota um valor indicando para ela uma variável para ela saber de quem ela tem que ir no banco de dados, buscar esses dados para mostrar esse perfil. Aí a gente vai criar uma rota dinâmica para isso. Então vamos lá no hosts e vamos criar aqui uma rota dinâmica. Então, colocar aqui, criar mais uma rota, host, o path. Aí aqui no path que tem a parte que é diferente quando eu tenho a rota fixa. Aqui eu quero que a rota seja barra profile, barra, aí aqui que vai ser a parte variável, que é um valor que vai mudar. Eu quero profile 1, barra profile, barra 1, é para exibir o perfil do usuário 1. Barra profile, barra 2, é para exibir o perfil do usuário do ID 2. Então, essa segunda parte aqui que vai ser a variável. Então, como é que eu defino que é uma variável? Eu coloco dois pontos e o nome da variável que eu quiser. Nesse caso, para mim, faz sentido chamar isso de ID, que eu vou passar, a ideia é eu passar o ID do usuário ali. Então, barra profile, barra ID. Então, eu tenho que acessar essa rota passando barra profile, barra um valor que vai ser representar o ID. E quando essa rota for acessada, ela vai mostrar o profile, né? Tentar aqui, cortou lá em cima, então tá ok. Então vamos lá no nosso site e vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui barra profile. Se eu colocar só o barra profile sem colocar um número na frente, ele vai dar erro. Ele deu página não encontrada. Por quê? Porque da forma que está lá, ele espera, é obrigatório colocar depois do profile algum valor. Então, eu vou colocar aqui barra profile barra 1, porque ele espera isso lá. Aí ele vai carregar a minha página profile. Vamos voltar lá no código. Então, aqui, aí eu passei, aí o que é que eu consigo fazer? Por que que eu uso isso? Porque aqui, agora, se eu quiser aquele 1 que está lá, aquele parâmetro, aquela variável que veio na minha rota, eu consigo pegar ele aqui dentro do meu componente e usar ele para fazer alguma coisa. Como é que eu faço? O próprio React Router DOM mostra, tem um hook que permite a gente pegar esse dado. Então, eu venho aqui, conste o nome que eu quiser da variável, eu vou chamar de params, recebe, aí eu chamo o hook use params. Esse hook aqui, ele vai retornar todas as minhas variáveis lá de rota dinâmica para para essa minha variável. Ela vai ser um objeto com todos esses dados de rota. Aí, se eu quiser pegar, eu sei que o nome da variável aqui na rota é ID. Se eu quiser pegar o ID que veio nos parâmetros, eu faço assim.
params, que é o nome da minha variável, ponto id. Se lá tivesse, se aqui fosse x, aqui também seria params.x. Então, ele bate lá a informação com outra. Se eu salvar aqui, então ele está mostrando aqui profile 1. Se eu colocasse aqui profile 3, ele pegou o ID lá, o dos parâmetros, e colocou aqui 3. Ah, professor, esse exemplo é muito bobo, mas a ideia é que normalmente seria, eu pegaria esse parâmetro desse ID e poderia ir no banco de dados e buscar o perfil de ID igual ao params.id. É para isso que a gente usa na prática. Então, se vocês precisarem, seria isso na prática que vocês estariam fazendo. Então, vamos dar uma continuada. Desculpa o carro de som passando aqui na frente. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês como é que dá para pegar. E também nós temos um outro hook dentro da React Router DOM que ele permite você pegar informações da rota atual. Então, além do params, temos o location, que traz informações sobre a rota atual. Então, eu poderia ter aqui uma variável, vou chamar de location mesmo, é o nome que eu quiser, recebe use location. Ele importou aqui automaticamente. E vou dar só um log para vocês verem. Esse location ele vai trazer algumas informações da minha rota atual. Vamos lá na página. Vou abrir aqui o console, vou dar um log aqui, vou dar um refresh. Aí ele imprimiu aqui o meu location. Aí o que que tem dentro dele? Tem o pathname, search, o hash e essas outras informações aqui. Uma que às vezes a gente usa é o search. Quando a gente é muito comum quando você tem paginação ou então quando você vai fazer busca, que essas informações elas estejam inseridas junto aqui da URL. Aí elas vão aparecer aqui no search. Por exemplo, se eu viesse aqui depois do 3, aí eu coloco interrogação, que é o que indica para a gente que a partir dali vão vir variáveis. Que a gente chama de carry string. Então, eu poderia colocar aqui nome, Luciano e tipo normal. Coloquei ali, aí tudo que vem depois do interrogação, que é como se fosse variáveis de um formulário que eu estivesse enviando via GET, ele aparece aqui no location dentro do search. E aí, às vezes, você pode precisar usar esse location para pegar esses valores extras que vêm depois da interrogação dentro da minha rota. Então, é só trouxe mesmo de curiosidade para vocês essa parte aqui, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.